A gente tem uma pauta hoje com esse nosso convidado, que é especialíssimo aqui, o Irad Yegali. E geralmente a gente começa as nossas lives aqui, o nosso bate-papo, né, pela apresentação da temática e como é que foi essa escolha da temática. Hoje eu vou fazer uma ruptura nesse repertório e vou começar fazendo um movimento contrário. Eu vou começar mostrando o currículo do cara. Eu fiz uma impressão aqui, porque deu algumas páginas, ele deve estar me devendo, algumas latas de tinta da impressora, tamanha quantidade de laudas do currículo do cara. Mas só para dar assim, um panorama geral para vocês, galera, assim, ó, quem é que vocês conhecem com esse perfil? O Lino, que está no ambiente acadêmico, deve ver esses currículos extensos. Engenheiro eletrônico e mestre em engenharia eletrônica, administrador de empresas pela PUC. Formação em coaching no Reino Unido. O cara tem formação em compliance, conhece tudo de gestão corporativa, de conselho de administração. Já deu palestra, foi consultor de empresas, das empresas que eu me lembro, que é o Vale do Rio Doce, Purukawa, Sangoban, Tramontina com a gente em vários eventos, Fundação Boticário, WWF Brasil, Fundação Abrinq. Ele conduz oficinas junto ao parlamento nosso, lá na Câmara Federal, desde 2014, então está enfiado, mora naquela região do Cerrado, foi relator da Conferência Mundial das Nações Unidas, na revisão de Durban, da Conferência sobre o Racismo, de Discriminação Racial, membro consultor da Unesco, Conselho Deliberativo da Transparência Brasil, ele foi um dos fundadores da Transparência Brasil lá em 2000, nos Quebradinhos, membro do Comitê de Educação em Direitos Humanos, da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, foi secretário executivo, é professor de Relações Internacionais, de Relações Institucionais da Unieuro, lá em Brasília, foi professor de Engenharia Elétrica, pesquisador no Departamento de Física da PUC, foi assessor do ministro Mangabeira Unger, César Pires. O cara conhece tudo, né, de assuntos institucionais, é palestrante junto à ONU, em Nova York, em 2006, para cá, deve ter feito 1000 palestras pela ONU, tem trabalhos publicados sobre racismo, sobre a paz como caminho, várias matérias, vários artigos publicados, e é para a gente uma honra ter, Irad, você no nosso time de consultores associados aqui da UCOM, sempre super contributivo, com muita coisa para trazer para a gente, né? E eu acho que dos tópicos todos do currículo do cara, o tópico maior para mim, o cara fala persa. Não é um negócio assim falar inglês, falar francês, o cara fala persa. Então, eu vou tentar fazer aqui um chamamento à apresentação do Irad, ele vai dar uma boa noite aqui. Salam, salam, Irad, tá certo? Seja bem-vindo aqui, Motirkena, seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Seja bem-vindo a essa conversa com a gente tem muito o que conversar, certo? Nós temos uma pauta que a gente costuma fazer uma pauta de trabalho até para conseguir limitar o tempo. O Irad diz assim, eu não quero nem ver a pauta, vai fazer as perguntas e a gente vai tocando aqui o nosso bate-papo. Então, antes de eu começar com algumas questões, Irad, não sei se você quer dar umas boas-vindas para o pessoal, dar uma palavra tua aqui para esse acolhimento inicial. Fica à vontade, meu amigo, manda lá. Valeu, Clóvis. Clóvis, obrigado aí por essa apresentação. A culpa é da Aline, que pediu, ela queria o currículo completo. Eu falei, você quer completo? Ela falou, não, tem que ser completo. Eu falei, bom, completo vai dar um monte de coisa aí que às vezes serve para pouca coisa, serve para muita coisa. Mas então, eu te agradeço muito o carinho, a recepção, né? E te agradeço muito o fato da gente ter proposto a ideia de termos esse tema hoje à noite de construção de consenso, que foi mais ou menos acordado pela equipe, né, de consultores da Alcom, e você foi super rápido quando eu dei a dica do tema, você falou, uau, esse tema tem tudo a ver, né? E principalmente nessa época que nós estamos vivendo aí de muita crise, muita dificuldade e tal, e foi ótimo. Então, te agradeço muito, agradeço a presença de todas e todos que estão aqui hoje, super grato, espero que a gente tenha uma noite produtiva.
o Clóvis está prometendo um incêndio. Vamos ver como é que eu vou dar de bombeiro aí para apagar esse fogo que você está querendo tocar aqui. Mas vamos embora, vamos lá. Eu ia propor para ele fazer o bate-papo em persa, mas o meu persa é meio ruim, então nós vamos fazer em português mesmo aqui o nosso bate-papo. Tá? Nós tivemos e temos frequentemente encontros com a nossa equipe de consultores na consultoria, e logo lá no início da pandemia, como o Irad já trouxe, a gente discutiu os temas que serão determinantes a gente ia oferecer como debate para as empresas nesse momento que a gente está vivendo. Tá? No primeiro momento, a gente entendeu assim, seria muito importante a gente trazer assuntos relacionados nesses nossos encontros, a métodos de saída para essa situação de crise, alguns assuntos muito importantes que a gente já viu em outros eventos aqui sobre finanças, sobre essa questão toda de comportamento do consumidor, comportamento dos colaboradores. E o Irad, como ele trouxe aqui, ele trouxe essa ideia da gente falar sobre construção de consenso. Ele falou isso lá em março, assim, Clóvis, a construção de consenso vai ser um assunto importante. As pessoas vão entrar numa situação de, evidentemente, crise, conflito, quer seja dentro da vida das empresas, quer seja entre as empresas e os agentes financeiros, os bancos. Quer dizer, conciliar interesses entre as pessoas é uma coisa que vai ser um mote nesse momento. Então, a gente definiu essa pauta de tratar nessa noite desse assunto, construção de consenso. E o bacana é que tem método por detrás disso, né? Tem uma frase que eu li esses dias, da Margaret Thatcher, Irad, que diz assim, que o consenso é a negociação da liderança, ou seja, aquela história entre a gente ser feliz e ter razão, dizer, o que é consenso, como é que a gente constrói essa temática do consenso, por que você está vendo isso com todo o teu arcabouço como sendo um assunto determinante nesse ambiente de crise que a gente está vivendo? Por favor, Irad, vamos lá. Então, a primeira questão que eu acho que a gente tem que passar é fazer uma revisão do conceito de consenso, né? A gente tem uma ideia de que consenso é a imposição de uma certa ideia que a liderança traz e que ela tenta forçar o entendimento da equipe, né? Se for na diretoria, é o diretor-presidente que traz uma ideia e ele quer o consenso em torno daquela ideia. Se eu estou falando em termos de uma equipe de chão de fábrica, né? O gerente lá de chão de fábrica, ele traz uma ideia, ele quer criar o consenso, ele quer impor uma certa união em torno da ideia que ele está trazendo. Eu posso levar isso para a dimensão da família também, de repente. Dentro da família, ou é o homem ou a mulher, ou alguém quer levar a conduzir a solução de um desafio grande, traz a proposta e quer fazer com que o consenso aconteça. Eu quero propor que a gente desconstrua esse conceito de consenso baseado nisso, tá? E esse, como eu tinha também te falado, né, esse trabalho dessa perspectiva de desconstrução do consenso é um trabalho que vem sendo feito há 20 anos aqui no Brasil por uma entidade chamada Escrever o Futuro, que eu sou um dos co-fundadores, né? E criamos essa metodologia. Hoje, a Innova Advice, a gente está aqui até com o Neissa Monadiem, lá do Canadá. A Innova Advice do Canadá é quem detém essa metodologia, esse processo, né, para o setor corporativo, né? E todo baseado nessa ideia de desconstruir a ideia do que significa construir consenso. Então, Margaret Thatcher ela vai ter que, no reino dos céus, rever o conceito dela, tá? Se você está querendo botar fogo aqui na Terra, eu vou botar fogo lá no céu, porque ela vai dizer, não, mas espera aí, não pode, consenso é outra ideia, né? A ideia que nós trazemos de consenso, Clóvis, é a ideia da construção de uma realidade, da construção de uma verdade, a partir da colocação dentro dessa construção do DNA de cada indivíduo que participou dela. Isso é muito inovador. Isso é muito inovador, porque o que eu estou dizendo é que eu vou construir um caminho e eu vou construir uma percepção, uma perspectiva que reúne o DNA de todo mundo que estava envolvido. E quanto mais eu tiver a possibilidade de trazer DNA de diferentes indivíduos, porque, na verdade, quem é o fator central, quem é o eixo central de toda e qualquer proposta que impacte
uma corporação, ou que impacte uma família, ou que impacte uma cidade, ou que impacte um país. São indivíduos. Então, esses indivíduos têm que estar nessa construção. E esse processo de construir o consenso é um processo totalmente diferente daquilo tudo que a gente conhece até agora. Ou seja, ele não é a imposição de um grupo, ele não é fruto de conchavo, ele não é fruto de uma negociação por fora para eu conseguir uma maioria, tá? E não por uma questão moral, não por uma questão, digamos, de imposição de um padrão moral. É por uma questão da própria lógica desse processo de construção de consenso. Se você quer fazer essa lógica de construção de consenso na forma como nós estamos propondo, então você tem que lembrar que o DNA de todo mundo tem que entrar lá. Tem que lembrar que o indivíduo tem um papel preponderante nesse processo. Quer dizer, E tem que lembrar que não é fruto do conchavo ou da imposição ou das posições de status dentro da corporação dos indivíduos que estão compondo aquele momento de construção do consenso. não existe um sujeito na construção do consenso. O envolvimento do DNA de todos tem que estar dentro desse contexto, né? Tá. Irad, de uma forma... Exatamente. Existe uma competência, ou seja, gente com esse DNA mais próximo dessa construção, isso tem alguma habilidade específica, está ligado ao saber negociar, está ligado ao saber convencer e, de uma certa maneira, mostrar o seu DNA como mais relevante, ou de resgatar o DNA de todo mundo para essa construção. Isso já vem com as... O que eu diria, Clóvis, já que a gente está querendo mudar o conceito de consenso, e então a ideia de que alguém traz um DNA que vai ser o DNA que vai carrear o processo, e a gente está propondo que isso não aconteça, né? O que eu posso dizer é que todos nós temos um gen adormecido, às vezes, na nossa capacidade de construir consenso. Essa capacidade de construir consenso, a nossa descoberta ao longo desse tempo que a gente vem trabalhando esse processo, é que esse gen adormecido ele pode ser despertado. Então, é fruto, sim, de um processo de construção de capacidade. Eu construo capacidade. Então, eu não tenho essa coisa de dizer, nós precisamos de alguém que seja bom na construção de consenso aqui para vir à nossa empresa, para ajudá-la a sair desse impasse em que ela se encontra. Bom, claro que eu vou ter um facilitador, é outra história, né? Eu vou ter um animador que vai ajudar a construir isso, mas ele não é o elemento que constrói o consenso. Ele é o elemento que desperta esse gen, digamos assim, nessa analogia, né? Já que a gente está falando em DNA, ele desperta esse gen para que esse gen que estava adormecido em cada um, ele possa começar a se ativar. Agora, o grande segredo é como eu conecto esses diferentes DNAs. Como é que eu crio uma nova realidade a partir de pensamentos que aparentemente são díspares. E note, Clóvis, eu não estou falando em uniformidade, não estou falando em homogeneizar pensamento, não estou falando em eliminar a diversidade. Negativo. Eu estou falando que a diversidade tem que existir, as diferenças têm que existir, e é que através do choque das ideias é que vai aparecer a centelha da verdade. Então, eu preciso do choque de ideias. Ninguém está dizendo que essa construção de consenso se dá numa premissa de que todo mundo vai ser bonzinho e que vai se comportar de uma forma submissa ao grupo para que se construa o consenso. Aí é aquilo que se diz na linguagem popular, todo consenso é burro. Por que todo consenso é burro? Todo consenso é fruto da submissão. Quer dizer, se eu me submeti e eu não revelei o meu gen, não despertei ele, não trouxe o meu DNA para dentro do processo, claro que eu trazer o meu DNA para dentro do processo da construção de consenso, vai ter choques. Não vai ser uma coisa, digamos, de uma fluidez muito natural, né? Tem que aparecer essa divergência.
mas é uma divergência diferente. A gente vai poder falar sobre isso mais adiante. Que tipo de divergência a gente está falando? Essa era a questão que eu queria te perguntar agora, assim, como é que a gente entende essa dinâmica da divergência, sabendo que há, evidentemente, essas arestas a serem resolvidas? Isso dá para dinamizar no método de construção? Há um passo a passo? Você entende isso como o consenso como algo metodologicamente construível? Como é que você trabalha isso? Você comentou da Innova Advice, né, do Canadá, do Nathan, que está aqui com a gente, inclusive. Como é que vocês metodologicamente construíram essa realidade de estrutura da dinâmica do consenso, Irad? Então, a primeira premissa é abandonar as falsas dicotomias. Nós vivemos um mundo de uma realidade absolutamente dicotômica, né? Se eu estou certo, você está errado. Acabou. Não tem discussão. Não tem acordo. Então, só vai ter acordo se eu disser que eu estou certo e você disser que eu estou certo. Aí nós estamos unidos. Bom, essa dicotomia, né, ela tem que ser totalmente desconstruída. O outro elemento, o primeiro elemento de desconstrução dessa ideia de que consenso é a imposição de uma ideia, e pode até ser uma imposição, Clóvis, fruto de uma intenção perfeita, legítima. Claro, o cara quer o bem da empresa, está buscando apresentar uma proposta. Bom, ele galgou até o cargo de ser o CEO, ele construiu a empresa do zero, ele foi eleito CEO da empresa, e, enfim, tem os méritos, as qualidades, ele quer o bem da empresa, então ele apresenta uma ideia e diz, olha, essa ideia, temos que ter consenso em torno dela. Bom, aí eu não vou ter o DNA do pessoal. Então, para desconstruir essa ideia de consenso, eu preciso desconstruir a ideia da dicotomia, da falsa dicotomia. A falsa dicotomia é, se eu apresento uma ideia que é boa, as demais ideias não são necessariamente boas, ou as outras ideias necessariamente não são capazes de alterar a minha ideia. No máximo, elas complementam. Daí, então, eu perco a possibilidade de botar o DNA de todo mundo lá. Então, o que significa dizer, olha, nós não vamos aceitar as dicotomias, as falsas dicotomias, como elemento dentro da nossa construção de consenso, né? Então, vamos pegar um exemplo bem simples, né? Nós precisamos reduzir custos. É uma decisão que a empresa vai tomar. Precisamos reduzir custos. A dicotomia diz que a redução de custos, né, tem que obrigatoriamente estar associada ao corte de pessoal. Então, se você não pode abaixar custo e aumentar pessoal. Você não pode... essas duas coisas são dicotômicas, eu não tenho como encontrar um caminho, né? Mas quando eu saio dessa posição dicotômica e digo, não, espera aí, como é que eu reduzo custos mantendo o mesmo número de pessoas? Então, muitas empresas estão fazendo isso. Né? Eu tenho que entrar em determinados acordos. Vejam, a empresa que consegue fazer isso, ela fugiu da falsa dicotomia. Que se para diminuir custo tem que cortar gente, é dicotômico. Então eu digo, não, eu consigo fazer uma junção disso, né? Vamos para o exemplo da família, né? Eu vou ficar transitando entre empresa, família, porque família é uma coisa que a gente entende bem, né? Olha, pessoal, estamos muito mal, sem grana, não vai ter férias, não vai ter mais diversão. É uma falsa dicotomia. Por que não posso ter diversão? Por que eu não posso encontrar um caminho para que todo mundo possa descansar e, enfim, ter lazer e tal, sem que eu tenha que eliminar o outro lado? Mas como eu vivo nessa dimensão das dicotomias, eu sou um prisioneiro da dicotomia. E como eu sou um prisioneiro da dicotomia, eu vejo a outra pessoa que participa do processo decisório na busca do consenso como um ser dicotômico. Ele é o meu oponente. Como é que funcionam as reuniões para tomada de decisão? Numa diretoria, por exemplo, onde eu não consegui construir um primeiro elemento básico, a primeira fundação, que é a unidade do grupo. O grupo tem unidade, é unido. Ele não é unido, eu vejo todos como meus oponentes.
aquele cara eu já sei, vai falar uma coisa que vai querer derrubar o que eu estou dizendo. Então, eu já parto do princípio da polarização. E isso eu preciso desconstruir. Então, quando eu desconstruo isso, né, conceito não é a negociação da liderança, como a Margaret Thatcher disse. Mudou. Consenso é eu perceber no outro o que ele complementa naquilo que eu estou trazendo para que a gente crie uma nova realidade. Esse é o grande lance da construção de consenso. O consenso não é o somatório dos DNAs de todo mundo. O consenso é pegar um pedaço do DNA de um, pedaço do DNA do outro, eu crio um novo ser que ele não tem autor. Ele não tem aquele que diz, olha, a paternidade é minha. O grande barato do processo de construção de consenso é quando todos saem do encontro e dizem, caramba, a gente criou um negócio que não era nada daquilo que a gente tinha em mira quando a gente entrou nessa reunião. Por quê? Porque eu mudei as premissas. A primeira premissa que eu mudei é que não há imposição. A segunda premissa que eu mudei, não há dicotomia. Perfeito, perfeito. Irad, deixa eu fazer uma pergunta. Nessa questão toda eu notei aqui, trazer o DNA de todos, de criar um novo cenário, um novo ambiente, né? Na vida de organização, principalmente no ambiente corporativo, que é o ambiente que a gente convive muito, existe um determinado momento, né, na qual a gente precisa, evidentemente, de uma relativa velocidade, de uma relativa rapidez na tomada de decisão, e principalmente nesse ambiente de crise, é muito comum isso, né? As pessoas ficam meio que mandrakes, assim, paralisadas, esperando que a diretoria tome decisões, e às vezes essa decisão ela é sozinha, ela é autônoma, ela não tem dividir, ela não tem os elementos do DNA, e às vezes a gente escuta isso, muitas vezes os próprios CEOs da companhia não têm nem um ambiente, vamos chamar assim, de unidade, né? Tem um empresário uma vez que disse assim para mim, eu perguntei para ele, quantos funcionários você tem? Ele disse assim, eu tenho 200 contra mim. Tá? Não eram a favor da empresa, contra ele naquela história. Tá? Então, eu queria te perguntar isso, assim, na dinâmica de vida, no cotidiano, há que se ter, evidentemente, equilíbrio, maturidade, mas há momentos onde a gente pode dispensar o consenso, onde há realmente que se determinar alguém que tenha paternidade, ou tu acha que pode-se construir consensos de forma veloz, de forma ágil, para não dizer atabalhoada, mas de forma concreta e sem muita perda de tempo e de energia? Você acha que isso é possível ou não? Olha, a prática mostra que você tem que ter, e nós sabemos disso na vida corporativa, nas boas empresas, né, funciona assim. Eu tenho níveis decisórios aonde eu vou ou não prescindir do DNA de todo mundo, né? Então, eu tenho um nível decisório que eu talvez possa delegar dimensão decisória independentemente de ouvir todo mundo. Isso está muito claro, quer dizer, são as dimensões, por exemplo, extremamente executivas do cotidiano, onde eu já tenho determinados procedimentos definidos, não há por que questionar, e eu posso passar rapidamente para a dimensão da execução. Né? Agora, há níveis em que eu digo, não, eu preciso realmente da construção desse consenso a partir de um processo onde essa coisa da paternidade desapareça. Agora, de novo, Clóvis, é a falsa dicotomia. Você está dizendo que tem que ter construção de consenso, esse negócio é muito demorado, tem horas que tem que tomar decisão rápido. Não entra... A gente tem que orientar a direção da empresa para dizer, olha, não caia nessa armadilha. Não caia na armadilha de destruir aquilo que vai te salvar em nome daquilo que é irrelevante perante a dimensão da importância dessa construção do consenso. Então, claro, você vai delegar para os seus níveis gerenciais decisões e você vai dizer, olha, você tem essa margem, isso aqui você decide e é contigo.
nós não vamos reunir todo mundo aqui para ficar decidindo isso, né? Mas agora, no momento em que eu caio na armadilha da dicotomia, eu também derrubo o outro lado. Eu digo, não, esse negócio de construir consenso é muito complicado, vai demorar muito, eu preciso tomar uma decisão rápida, porque minha empresa está acabando. Eu preciso decidir hoje se eu vou parar com essa linha de produção ou não, ou se eu vou alterar essa linha de produção para uma outra coisa, porque o mercado não está mais atendendo isso, e eu preciso rapidamente de uma decisão. Essa rapidez, ela é muito relativa, né? Aí você foi vítima da dicotomia que você mesmo implantou. Aí por que você tem 200 contra 1, né? Porque em todos os seus níveis você sempre acreditou, eu nem sei quem é esse empresário que está falando, nem quero julgá-lo, coitado, de repente ele está passando as dificuldades dele. Mas eu diria assim, olhando de longe, naturalmente, quando eu tenho 200 contra 1, é porque o tempo todo, todas as decisões são construídas a partir da visão única de uma única pessoa e tem paternidade. Ninguém se sente copartícipe do negócio. Então, resumindo, respondendo o que você disse, né? Sim, eu preciso construir consenso naquilo que é essencial e vital dentro da empresa. Eu posso não construir, não estou dizendo que eu não precise, eu posso não construir consenso em determinadas dimensões extremamente executivas, onde eu já pré-defini certas margens e possibilidades. Mas aí tem um lance muito legal, Clóvis. A empresa, quando começa a funcionar dessa forma, o próprio gerente lá de chão de fábrica, ele volta para a turma, ou seus colegas suspeitos, e fala, vem cá, estou tendo um problema, o que vocês acham, hein? Sigo por aqui ou sigo por ali? Cria-se uma cultura da escuta. Nós estamos ficando seres que não estamos utilizando a nossa capacidade de escuta. Parece que a vida se tornou uma vida surda-muda. As empresas estão sucumbindo a isso porque elas estão se entregando a essa ideia equivocada de mudez e de surdez, né? Mas qual é o problema de você consultar os seus colegas e dizer, vem cá, estou tendo um problema? Isso demonstra fraqueza? Pelo contrário, demonstra grandeza da sua parte. Quer dizer, eu estou buscando saber dos meus colegas. Aí a empresa começa a criar. Muitas empresas têm isso. Não estou dizendo que a gente está inventando a roda, não. Nós só estamos pegando aquilo que é, digamos, fator de êxito em muitas empresas, em muitas corporações, aonde a existência de pequenos grupos para tomada de decisão rápida existe, né? Seja no chão da fábrica, seja no administrativo, no corporativo, seja na área de vendas, seja na área de compra, as pessoas consultam. Então, cria-se um clima, e eu quero depois falar um pouco sobre o que é essa palavra consulta que eu estou usando, né? Um clima consultivo dentro da empresa em que ela se autorrevoluciona, transforma essa ideia. Então, não vai haver essa coisa da pressa na tomada de decisão, porque há uma cultura onde todo mundo sabe muito bem até onde eu preciso ou não preciso, de repente, parar tudo para consultar e tomar decisão e ter o consenso e botar o DNA de todo mundo lá dentro. E quais são as horas que eu realmente preciso fazer isso. E aí não tem um manualzinho. Isso faz parte da cultura da organização. Ela vai incorporando isso à sua própria estrutura cultural. Perfeito. Você sabe que você traz um relato, eu até posso dizer o nome da empresa porque as partes não estão mais lá, mas a empresa chama-se Azaleia. A Azaleia é uma empresa de calçados muito grande, né? Hoje já faz parte de outro grupo econômico, etc. Mas nós tínhamos lá o presidente da empresa, um cara super humano, extremamente participativo. Na década de 80, foi uma das primeiras empresas a ter ambientes participativos, programas de grupos autogeridos. É uma coisa interessante. Certa vez a gente estava numa reunião de diretoria, Irad, onde um dos assuntos que foi posto à pauta era a cor do crachá dos colaboradores. O presidente olhou e disse assim, no nosso mapa estratégico, a cor do crachá dos colaboradores é uma decisão relevante e estratégica? Não. Então o RH decide. A diretoria ficou empolvorosa assim, mas se escolherem uma cor errada? Não existe cor errada. A alçada está determinada
para aquele nível de tomada de decisão. A este momento, o consenso tem que ser estabelecido naquele universo, naquele grupo, naquele subnível, tá certo? Então, acho que, às vezes, a falta de consenso também vem, não sei se estou errado, Irati, dessa falta de determinação clara de alçadas, de limites, né? Para quem pode, quem deve tomar as decisões, certo? É nesse sentido que você está trazendo, então, escalonamento, né? Exatamente. Quer dizer, há essa falta dessa, digamos, clara definição de alçadas, mas por que ela acontece, Clóvis? Porque nós somos humanos. Existe um probleminha chamado ego. Ou eu consigo domar esse ego. Tá? Bom, tem uma piada aí que é meio anti... um tanto xenofóbica, então eu não vou contar essa piada porque não está valendo. Né? Mas diz que o ego é aquele serzinho, aquele argentino pequenininho que sempre está atrás da cabeça da gente, né? Falando um monte de coisa. Mas por que isso? Né? Ego é um problema no processo decisório. Você pode considerar o processo decisório, o processo consultivo, como eu chamo, tá? Como se fosse uma tubulação, tá? Por onde vai fluir a inspiração, a sacação, as boas ideias, as grandes sacadas, as grandes transformações de uma empresa. Agora, imagina uma tubulação feita de tijolos, tá? Fechadinha assim num cilindro, né? Um cilindro de tijolos, né? Pense assim antigamente. Só que um dos tijolos se salienta. Em vez de ele ficar organizado junto com todo mundo, ele fica colocado assim, ó, para dentro do cano. O que ele vai provocar? Turbulência. Uhum. Você não tem um momento de paz no processo consultivo. Um momento de paz no processo de tomada de decisão, porque aquele ego está lá o tempo todo querendo se impor sobre os demais. A palavra, infelizmente, é essa, imposição. E o que é ego? Ego, na verdade, nesse momento aqui, é a insistência em posições. É o ego insistente. Não, mas eu quero isso, mas é isso que tem que ser. Você fala, quando dá a volta, todo mundo falou, o cara volta e, de novo, ele traz a mesma questão. Insiste no mesmo ponto. Essa turbulência, ela é intolerável dentro da empresa. E a empresa não consegue prosperar, porque existe um ambiente turbulento o tempo todo. Agora, como é que eu resolvo o problema do ego? Eu tenho duas soluções. Uma é que esse fluxo de ideias e de transformações, ele é muito forte e ele vai limando aquele tijolo até que ele cai e vai embora. O cara não consegue, ele ou ela, não estou dizendo que seja homem só não, pode ser homem ou mulher. O ego insistente aparece de qualquer lado. Acaba ele ou ela sendo levado. Não consegue ficar lá. A outra coisa é quando existe um conjunto de pessoas cujos egos insistentes estão relativamente, razoavelmente domados, quem desponta desse jeito saca que tem alguma coisa de errado. De novo, é a cultura da empresa. Uma cultura empresarial aonde eu digo, não vale a ideia de quem é o líder. Não vale a ideia de quem é o pai do consenso. Veja como isso é importante. Parece uma questão assim filosófica, não é filosófica. Uma questão altamente operacional. Quando eu entro numa reunião, eu digo, moçada, o negócio é o seguinte. Quando nós saímos aqui dessa reunião, a decisão tem duas regras. A decisão não tem pai. E se a decisão for tomada por maioria, todos a apoiam. Uhum. Cara, isso é muito revolucionário. Eu apoiar a ideia que eu fui contra. Bom, essa empresa funciona assim. Se você não gostou, meu amigo, pede as contas, tchau, bênção, vai embora. Porque tem que criar esse ambiente dentro da empresa onde você diz, se você é voto vencido, você é o primeiro apoiador da ideia que foi contemplada. Porque a ideia não tem dono. A ideia nasceu do grupo
eu tirei essa ideia de paternidade. Então, o consenso, a construção do consenso, não é mais uma ideia de imposição, como eu estava dizendo logo no início, né? De novo, eu não estou querendo dar uma conotação negativa à palavra imposição. O impor pode ser até uma conotação positiva, né? Um pai precisa se impor sobre os filhos em dados momentos na família. Tá bom. Mas essa imposição que nasce da ideia de que, bom, eu sou a liderança máxima da empresa e eu tenho a responsabilidade de zelar pela empresa, portanto, a minha ideia precisa ser aprovada e, portanto, vocês todos têm que aceitá-la. Que tijolo é esse? É o tijolo que está na vertical, provocando aquela baderna. Né? Agora, se o próprio CEO da empresa, a própria alta direção da empresa compra a ideia da construção de consenso dessa forma, como a gente está aqui preconizando, cara, as decisões vão ser tomadas em meia dúzia de horas. Não vai precisar de muita coisa. Porque, na verdade, você mudou a dimensão de como as pessoas se veem e se entendem. Por isso que a construção de unidade, né, passa primeiro pela aniquilação dos egos institucionais. Eu não estou falando agora de ego pessoal, tá? O ego que eu estou me referindo aqui é o ego institucional, tá? Ego pessoal, manda o cara para terapia, sei lá, ver se algum dia ele vai mudar. Mas é até interessante, quando você entra dentro do ambiente da empresa, com essa pegada, a tua vida pessoal começa a mudar também. É incrível. Você vê pessoas que antes eram aquele osso duro de roer. E o cara, de repente, virou uma luva macia. Fala, não, vamos lá, a gente pode se entender, por que não precisa... Muda a coisa. Então, voltando à tua pergunta, né? Até uma pergunta anterior sua. Isso se constrói ou é inato? Se constrói. Agora, para você construir isso, a primeira coisa, quando o grupo se reúne, o grupo que vai buscar o processo decisório, e olha, quando eu estou dizendo quanto mais DNA, melhor, né? Porque você cada vez mais dilui essa coisa da paternidade, né? Então, claro, tem limites, né? Mas você trazer essa diversidade de pensamentos, não temer a diversidade de pensamentos. A gente não tem que ter medo de diversidade de pensamento. Agora, a maioria, lamentavelmente, a grande maioria dos CEOs tem medo da diversidade de pensamento. Lá vem o sindicalista torrar o meu saco. Mas chama o cara da planta, chama o cara do chão de fábrica. Esse cara ele vive a tua empresa. É muito mais do que você vive, ele está lá na ponta, sofrendo o impacto de tudo que você decide. Chama o cara do chão de fábrica, chama os gestores intermediários, chama os superintendentes. Bota um grupo representativo de pessoas, sentem à mesa e estabeleçam a regra do jogo. Aqui ninguém é mais do que ninguém. A palavra do CEO não vale 2 votos. Vale tanto quanto de qualquer um. Segunda coisa, nós não temos pai da ideia. A ideia é que sair daqui, todos nós temos a paternidade dela. A terceira coisa, quem se sentir como voto vencido, por cultura desta empresa, por obrigação contratual, tem que ser um apoiador, não pode sair no rádio peão, no corredor, anunciando que aquele negócio lá, tomaram aquela decisão. Tem que mudar essa coisa. Certo. Com essas 3 coisinhas, você já modifica radicalmente a alma da empresa. A alma. Eu quero também, se der tempo, sei lá, tem tanta coisa que eu gostaria de falar, mas a gente tem que falar sobre a alma da empresa. A empresa tem uma alma. Essa alma tem que ser tocada, essa alma tem que ser entendida, essa alma tem que ser acolhida. Empresa sem alma é uma empresa morta. Ela é só lá uma coisa. Quando você estava falando aí da Azaleia, e eu já ouvi falar do caso Azaleia, era uma empresa naquela época, né, da forma como ela tinha sido constituída e tal, uma empresa com alma. Exatamente. Então, ter alma na empresa é fundamental. Quem é o CEO? O CEO é o cuidador da alma da empresa. Nada mais do que isso. É o cara que mantém aquela alma viva
e capaz de gerar tudo aquilo que a empresa precisa gerar. O conectador da... Essa já é outra live, falar sobre a alma da empresa. Grade, você estava falando daquele probleminha que é o ego, né? Tem aquela frase que eu acho sensacional, né? De que em terra de egos, quem vê o outro é rei, né? É tão legal isso, né? Porque os egos realmente vão tornando essa coisa turbulenta, né? O tempo todo, né? E há uma confusão exatamente nisso, né? De acreditar em ter convicção sobre as suas convicções, defender as suas posições e aceitar, evidentemente, que o consenso ele é majoritário, né? A gente costuma dizer, eu tenho os pontos aqui que você trouxe, a gente, nos nossos programas de desenvolvimento gerencial, faz essa divisão muito clara entre o que é essa posição, às vezes impositiva, necessária para a ordem, né? Para redução das turbulências, né? Que há um momento na qual é essa questão, e não pode ser confundido com o autoritarismo, que é a porrada comendo. Da mesma maneira que tem muita gente que estabelece uma confusão entre o que é a construção de consenso e o pôncio pilatismo, né? Vocês preferem Cristo ou Barrabás? Na verdade, isso é o voto da maioria em detrimento da própria minoria, que também não é democracia. Então, a definição clara que você está trazendo aqui para a gente é uma elucidação muito importante, certo? Agora, eu queria trazer essa questão que você trouxe agora. Quanto mais DNAs, melhor o consenso, ou seja, esse elemento que você está trazendo, que quanto maior a diversidade, traz o sindicalista, traz o peão para ouvir, quanto maior a diversidade, melhor a construção do DNA, que vai gerar essa sopa toda, esse caldo para o consenso, Iradio, não? Claro, e isso é uma coisa, Clóvis, que a natureza nos ensina, né? A riqueza do ambiente, do meio ambiente, né? A riqueza que a natureza nos oferece está na sua diversidade. Quer dizer, quando a diversidade é perdida, então eu começo a ter realmente muitos retrocessos, né? Então, a primeira coisa que eu preciso lembrar, né, é que quem é o maior denominador comum nosso numa empresa? É o indivíduo. Então, eu tenho que ver quantos denominadores comuns eu tenho lá. É o sindicalista? O denominador comum dos indivíduos são os gerentes? São os supervisores? São os diretores? Então, eu preciso trazer essa diversidade para dentro, né? Agora, sim, a construção do consenso tem que trazer a liderança. Eu não estou dizendo que eu estou aqui preconizando o fim da liderança numa empresa. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que a liderança existe. Ela só não é impositiva. Ela só não é, como você falou, autoritária, né? Ela só não é determinante. A questão toda é que a liderança ela não pode ser determinante. Eu determinei que isso vai ser assim porque eu sou o líder, então tem que acontecer desse jeito, né? Mas quando eu combino a liderança com o DNA que vem da base, aí eu estou construindo um consenso totalmente diferente, né? E aí, por que isso volta? Volta porque quando todos se veem contemplados, de certa forma, não é possível contemplar todos, né? Eu estou dizendo, aqueles que representam os diferentes setores, né, se veem contemplados, o que acontece? Aquilo afeta todos os resultados. Todo mundo se vê contemplado ao mesmo tempo que se vê afeta os resultados da empresa, né? Por quê? Porque eu não posso perder nenhuma contribuição fundamental e importante para que haja o avanço, haja o progresso, haja a transformação, haja a mudança. Eu não sei de onde vem essa... Ela pode vir de qualquer lugar, entende? Não necessariamente ela somente virá da alta liderança da empresa. Então, essa combinação desses fatores, né? Trazer diferentes DNA, liderança com DNA de base, constrói a coisa. O indivíduo se vê contemplado, então ele contempla também os resultados da empresa, né? E, por fim, né, cada contribuição individual ela pode ser fundamental, porque a gente não sabe de onde vem o bom resultado, a boa contribuição. Cara, aí a gente conseguiu um avanço muito grande, né? Nós estamos um projeto agora, participando de um projeto da Dell, uma companhia
que também pensa muito nessa questão da diversidade, e o projeto é muito interessante. O Michael Dell estabeleceu lá no plano estratégico que ele busca que 40% dos executivos da companhia, em mais X anos, sejam ocupados por mulheres. E a gente vê também aqui nesse nosso ambiente aqui do hub de inovação que a gente tem, o quanto que jovens, assim, sem nenhuma experiência empresarial, estão empreendendo, construindo inovação, startando empresas e dando um show de gestão e mostrando para a gente que tem que ouvir essa patota. Ou seja, a gente tem que estar, evidentemente, muito mais antenado, aberto, muito menos obtuso nesse momento. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, assim, na hora da definição, às vezes, da busca de um consenso pelo que se entende como sendo o bom para uma companhia, você tem grupos familiares com seus interesses individuais em detrimento, né? São egocêntricos, são egóicos, em detrimento do coletivo. Dá para construir, assim, uma escola de consenso ou a gente consegue assim, fazer com que esse engajamento seja obrigatoriamente nucleado por um bem maior? Como é que se traz essa questão toda do engajamento sobre a ótica da própria organização da empresa? Todo mundo se comprometendo pelo resultado, sem nenhum interesse individual nessa história. Essa abdicação é exigida para a construção de consenso? Dentro dessa pergunta, eu te coloco outra, Irani, que você trouxe aqui. A alma de empresas onde esse engajamento dá mais fácil, esse grude dá mais fácil ou não? Olha, nós seres humanos, nós aprendemos ou por tentativa e erro ou pelo exemplo dos outros, né? Eu não sei se fogo queima, eu vou lá, tento, põe a mão, vejo que queima, não coloco mais. Ou, então isso foi tentativa e erro, né? Ou eu vi que o outro queimou a mão, né? E saiu gritando, e eu digo, boa, aquele negócio lá queima, então eu também não vou botar a mão lá. Acho que nas empresas a melhor forma é mostrar quem se destruiu porque não chegou a um acordo mínimo inicial. E olha, aqui no Brasil nós temos exemplos de empresas que eram empresas grandes. Eu não vou querer nomear, porque eu não acho correto, mas todos nós sabemos. Quem está aqui no mundo corporativo, trabalhando em consultoria, sabe que nós temos grandes empresas nacionais que foram destruídas por jogos de interesses familiares, por falta de entendimento de que se não segurasse o ego, iria destruir a empresa e destruiu. Eu acho que quando a gente vai para uma empresa para apresentar ela a proposta, diz, olha, meu amigo, está aqui o grupo de empresas que você conhece que se destruíram porque não aceitaram essas condições mínimas que nós estamos colocando aqui para vocês como uma proposta, ninguém está impondo nada. A proposta é essa, de que nós precisamos ter um acordo mínimo para a construção dessa unidade aonde todas as coisas que eu falei antes vão estar aparecendo. Eu acho que a melhor forma é mostrando o erro dos outros, mostrando onde os outros quebraram, onde os outros se destruíram. Porque isso você pode mostrar em 10 minutos com 2, 3 exemplos icônicos. Nós temos exemplos icônicos no Brasil de grupos que eram poderosíssimos e hoje são nada, zero, acabaram, se destruíram, né? Por conta disso. Então, é importante que aí o grupo familiar, por exemplo, já que você levantou essa questão do grupo familiar, né, entenda que ou ele abre mão desses interesses muito mesquinhos e pequenos e em nome do quê? Do seu próprio crescimento, né? Do seu próprio crescimento. Quer dizer, se você fizer isso, a tua empresa vai crescer, não é que ela vai diminuir. Agora, se você mantiver o seu posicionamento anterior, você não consegue construir consenso, cria a turbulência vai destruir a tua empresa. Você vai matar a galinha dos ovos de ouro. Muito bem. Então, as empresas que conseguem fazer esse acordo mínimo, elas dão a possibilidade de que a alma da empresa comece a ser nutrida, que ela comece a aparecer, que ela comece a fluir, né? E essa alma da empresa, ela tem características próprias daquele grupo e que são excepcionais. É aquele grupo que vai dar
a tintura, a cor, a consistência, do que é a alma daquela empresa. Nossa empresa, por exemplo, a alma de uma empresa pode ser nossa empresa valoriza a diversidade. Tem uma empresa que tem mulheres, tem negros, tem LGBT, tem uma coisa que a gente não vê na diversidade, idosos, a questão geracional, só não fica só valorizando o jovem, mas traz a experiência, a sabedoria do mais velho. Tem esse grupo grande lá, falou, a nossa empresa, a alma nossa é a diversidade. Né? A alma de uma outra empresa pode ser o conhecimento. Mas aqui estamos... A nossa empresa existe para que conhecimento ele flua, brote, exista. Né? Então, cada empresa vai ter uma alma. Né? E essa alma, claro, o fundador da empresa, o grupo que iniciou a empresa, o indivíduo, enfim, tinha algo em mira. Né? E é por isso que as empresas mais antigas, né, na fase 1 delas, quando elas eram tocadas pelo seu fundador, né, elas foram muito prósperas, porque ele sabia cuidar da alma da empresa. Ele sabia fazer essa coisa funcionar. Né? Ele sabia intuitivamente fazer o consenso funcionar nessas bases que nós estamos falando. E, de repente, a empresa cai na mão de alguém que não tem essa percepção. Então, precisa, sim, construir essa capacidade. Se não constrói essa capacidade, você se perde. Uhum. Na construção do consenso, o conflito ele está inerente, ele é administrável, ele faz parte, é positivo, e dentro dessa, a ruptura, por exemplo, o divórcio pode ser a solução consensual, a ruptura pode ser uma solução de consenso? Começando de trás para frente, a ruptura seria o último passo, né? Onde você realmente não consegue harmonizar pensamentos que sejam opostos demais. Né? Mas eu quero falar sobre a primeira parte para depois a gente chegar na ruptura, sim ou não. Né? Na construção do consenso, um dos elementos fundamentais é a sua atitude de interesse pelo que o outro diz. Veja só, lembra que eu falei? Temos que trazer a diversidade para dentro da construção do consenso. Eu não sei de onde vai surgir a grande sacada, a grande ideia. Não é porque eu sou o CEO eu tenho a grande sacada. Né? Tem empresas, e a gente conhece esses casos icônicos, né? Que cresceram porque alguma coisa deu errado. E o técnico que estava lá na frente, que fez um negócio que deu errado, foi o campeão de vendas. Né? Um dos campeões de vendas no mundo moderno, o que é? Isso aqui, post-it. Isso foi um erro de projeto. O cara tinha que fazer uma cola para papel que colasse, grudasse de qualquer maneira em qualquer negócio, e ele errou. Mas quando ele viu que essa cola dele, você bota, tira, bota, tira, bota, tira, o treco nunca acaba a cola, ele falou, cara, esse negócio dá mó samba. Eu não sei de onde vai vir para 3M a grande sacada. Mas vem desse cara. Então, trazer a diversidade é fundamental, mas não só trazer a diversidade por um capricho, é trazer a diversidade com interesse em ouvir o que a diversidade tem a contribuir. Tudo isso, Clóvis, é uma mudança de postura, uma mudança de cultura. Pode demorar um pouco a se estabelecer, mas quando se estabelece, a corporação muda de figura. Então, eu sou o CEO, vamos voltar de novo, um pouquinho, vamos ser aqui bem didático, pedagógico. Né? Ninguém é dono da ideia, todos apoiam a ideia final, não tem paternidade. Tá? Agora, no processo, todos escutam a todos com interesse. O que esse cara está falando? Não partir imediatamente para o confronto. Não concordo com a sua ideia. Uma coisa que você tem que eliminar do processo de construção de consenso é essa palavra eu não concordo. Esquece eu não concordo. Essa é a sua ideia. A minha ideia é essa aqui. É essa colaboração que eu tenho para dar para o grupo. E à medida que isso vai se construindo, eu tenho interesse em saber o que o outro está dizendo. Eu avidamente busco entender o que o outro está dizendo.
E se eu não entendo, eu posso dizer, olha, eu não estou entendendo o seu ponto de vista. Eu não consigo entender o que você está dizendo. Onde você quer chegar? Eu quero entender. Porque o que nós fazemos normalmente, né? Nós descartamos. Eu crio um ambiente onde, de repente, são 5 pessoas na reunião. Quando eu sinto que 3 já estão a fim de guilhotinar o cara, eu digo, olha, mas a gente aqui não está concordando com você, não, 3 guilhotinam. Eu já participei de construção de consenso, Clóvis. 9 pessoas. 8 estavam favoráveis a uma decisão. Uma dizia, eu não me sinto confortável com essa decisão. Ora, só botar em votação 8-1, acabou. E se a regra é essa de que um obedece aos 8, morreu, não tem problema. Mas os 8 começaram a falar, vem cá, mas explica, por que você não está confortável? Eu não consigo dizer, mas olha, eu acho que é por causa disso, daquilo, a reunião foi indo e o cara foi falando e outros foram contribuindo. Você acredita que os 9 decidiram pelo aquilo que aquele um estava dizendo? Isso aqui não é fantasia minha, não. É vida real. Aconteceu dentro de um conselho de administração que define destinos de populações. Então, eu sou capaz, sim. Há que se ter essa maturidade também de poder, sem constrangimentos, assim, mudei a minha percepção, mudei a minha ideia, quer dizer, eu não tinha olhado sobre esse ponto de vista, né? Não denota fragilidade, né? Desse conflito positivo nasce uma terceira via, uma terceira visão que passou a ser entendida, né? Passou a ser compreendida, passou a ser enxergada. Tá? Irad, se já é difícil a gente mudar essa cultura no ambiente organizacional, que supostamente a gente tem um determinado controle, né? Há um interesse, vamos chamar assim, de um acionista, ou de um grupo, de uma cooperativa, etc. Há interesses muito claros. Como é que a gente consegue fazer uma sociedade inteira ser capaz de construir um consenso sem ser utópico? Isso existe, há exemplo, é possível a gente extrapolar isso sem polarizações? Você acredita nessa possibilidade ou não nessa dimensão ainda? Eu não só acredito, como eu já vi isso acontecer. Eu já vi grupos enormes num processo decisório conjunto. Lembra que eu falei que o Escrever o Futuro é essa entidade que bolou esse processo? O Escrever o Futuro aplicou isso junto com o Conselho de Desenvolvimento Econômico da cidade de Maringá, no Paraná. Juntou um monte de gente num ginásio. Era um ginásio, Clóvis. Mesas e mesas e mesas. Montanha de gente. Olha, pensamentos díspares. Isso, imagina, o Conselho de Desenvolvimento Econômico da cidade de Maringá não é uma cidade polo grande, enorme, mas também não é uma cidadezinha pequena, né? É o grande polo do oeste paranaense, né? Cara, funciona. Você vê, mas a regra tem que ser seguida. Diz, olha, quem veio convidado para isso aqui tem essas premissas que têm que ser obedecidas. Você não gosta disso? Meu amigo, toma lá o seu cafezinho, come o salgadinho, faz o seu coffee break e seja feliz. Mas aqui a gente está fazendo dessa forma. Claro que eu estou caricaturando, né? Porque foi toda uma construção de levar as pessoas a entenderem isso. Então, de repente, você está num grupo que está definindo o futuro do desenvolvimento econômico de Maringá, dentro desse procedimento de construção de consenso, é espetacular. Eu vejo isso em outros grupos sociais, né? Onde isso acontece. Agora, para que isso aconteça, também agora eu vou trazer mais alguns elementos dessa construção de consenso, né? Eu preciso desenvolver certas qualidades pessoais. Isso você pode fazer em paralelo. Pode, não, tem que fazer em paralelo. Né? Você trouxe uma delas, importantíssima, humildade. Eu tenho a humildade de dizer, mudei de ideia. Tenho a humildade de dizer, cara, a tua ideia é muito melhor do que a minha. Não tem nem esqueço a minha ideia. Olha, o que eu falei pode jogar fora, não serve para nada. Humildade. Segundo elemento que eu tenho que trabalhar dentro do processo de construção de consenso, paciência. Eu vou ter que ouvir coisa que eu não tolero ouvir.
mas eu vou ter que ser paciente, em nome da unidade do grupo. Generosidade é outra qualidade que eu preciso desenvolver. Como ser generoso no processo de construção de consenso? Abrir mão de uma posição que eu sinto que está causando problema e não, o momento não está maduro para aquilo que eu estou propondo. As pessoas não estão entendendo, né? Então é um misto de generosidade com abnegação. Pode falar assim, o Irad agora está viajando, mas eu estou falando sobre coisas que são da competência da alma. Não estou falando em religiosidade, nem. Eu estou falando da espiritualidade da empresa, do espírito da empresa, da alma da empresa. Uma empresa constituída por pessoas que são pacientes, humildes, generosas. Outra qualidade que eu preciso desenvolver: cortesia. Cara, vai ver reunião de condomínio, a gente conhece, sabe como é que é isso. Reunião de condomínio de edifício, Deus nos acuda. Onde cortesia? O cara já entra dando patada, gritando, não sei o quê. O que significa cortesia? Então, esses elementos, né, são trabalhados no grupo através de um método muito simples. Você bota o grupo e você traz um texto que denuncia a falta de cortesia, que denuncia a importância da paciência, que denuncia a importância dessa generosidade. As pessoas vão ler aquilo e está aberta a discussão. Está aberta a discussão. O que vocês acham sobre isso? Cara, nossa, aqui às vezes a gente realmente pisa na bola, viu? O negócio de cortesia aqui não está rolando. Como é que a gente pode mudar isso? O mero fato de você tocar no ponto, você já abriu essa possibilidade. Aí, qual é a função do líder? Não falei lá atrás? A função do CEO é preservar a alma da empresa. O CEO tem que muito mais estar preocupado em ver como é que ele consegue manter generosidade, cortesia, paciência, humildade em ação, do que ficar pensando em números e tabelas e deixe isso para os outros. Você tem que cuidar da alma da empresa. Tem empresas hoje, nos Estados Unidos, que criaram o cargo de CSO, é o Chief Spiritual Officer. Ele é o oficial que cuida do espírito da empresa. Não é guru que está lá com um turbante na cabeça, fazendo cânticos, nada disso não. O papel do cara, dessa mulher, desse homem, é cuidar do espírito da empresa. Os caras sacaram. Se você não cuida da alma da empresa, a tua empresa vai sucumbir. Então, nossa empresa, ela, em média, encontra-se com pessoas que reconhecem a importância da humildade, de abrir mão de uma posição ou outra, da paciência, da abnegação. Elas constroem em direção a uma unidade essencial ou é 200 contra 1? Se está 200 contra 1, a gente está com problema, né? Então, o papel desse oficial do espírito da empresa é esse de manter essa coisa, né? Olha como isso é importante dentro do processo de construção de consenso. Então, a construção de consenso não é uma coisa muito, digamos assim, óbvia, simples, né? Também não é muito complicado, mas depende de uma vontade política da empresa, né, para transformar aquele ambiente organizacional num ambiente totalmente diferente. Perfeito. Irad, nós estamos com o nosso tempo esgotadíssimo aqui, cara. Assim, ó, daria para ficar aqui dia, dá para fazer um congresso. O Patrick, nós vamos ter que organizar outros eventos aí com o Irad, né? Vamos ter que trazer esse assunto, porque eu tenho certeza que está cheio de gente aqui com um monte de perguntas. Terra, Irad, terra. Nota 10. É o que eu aprendi um pouquinho em persa, tá? Nota 10, Irad. Eu queria perguntar ou trazer se alguém tem algum questionamento, alguma posição a ser trazida. Estamos entre amigos aqui, se alguém tiver alguma posição, fique à vontade. Senão eu já passo a bola para o Irad para fazer, nas tuas palavras, o encerramento desse nosso meeting com a tua mensagem final, Irad. Tem alguém que gostaria de fazer alguma posição? Trazer algum... Clóvis, eu fiz aquele questionamento ali, eu não sei se cabe... Vamos lá, Lino, tu quer trazer? Vamos lá.
Quando se falou em construir o consenso, não basta apenas que a gente diga que, olha, todos aqui são iguais. É preciso que efetivamente sejam. E para que sejam iguais, é necessário que eles tenham acesso a todas as informações necessárias ao processo decisório e que tenham capacidade de analisar essas informações. Só que para analisar essas informações, é preciso um processo formativo que pode, como resultado, pasteurizar o pensamento e todo mundo vai pensar igual e o consenso chega a nada, né? Porque aí vai todo mundo pensando do mesmo jeito. Então, Irad, como é que nós vamos lidar com isso? Né? Como é que a gente pode capacitar as pessoas e, ao mesmo tempo, não criar uma homogeneização do pensar? Ótima colocação, Lino. Obrigado. O que eu diria é o seguinte, a ideia, você está certíssimo, quer dizer, todo mundo tem que ter igualdade de condições nesse processo de construção de consenso com relação às informações vitais para aquele processo, né? Mas cada um, é a experiência que eu tenho, né? E é o que eu tenho visto, cada um de acordo com a sua capacidade, de acordo com a sua visão de mundo, de acordo com a sua leitura da realidade, né? Vai trazer a sua compreensão sobre um determinado ângulo. O importante é que ninguém discuta com ninguém fora do momento da construção do consenso. Porque se a discussão fora acontece, então estão acontecendo as influências, os conchavos, as pressões, né? E aí você vai ter papagaios que vão estar repetindo coisas que nem entenderam o que estão dizendo, mas porque o fulano falou, então eu estou. Agora, quando eu mantenho digamos, a pureza, né, se é que a gente pode chamar assim, do processo, né, em que todos chegam ao momento dessa confluência, né, de tomada de decisão, desse momento de consulta, aonde eu tenho a liberdade de apresentar o que eu tenho a apresentar, e eu não vou ser julgado por aquilo que eu estou dizendo. E olha que julgamento aqui que eu estou dizendo envolve linguagem corporal. O CEO, por exemplo, da empresa, ou o gestor maior daquele momento que está no processo decisório, na hora que o cara do chão de fábrica vai falar, se ele começa a se mexer na cadeira, fala, mas acabou, destruiu tudo. Porque o cara de chão de fábrica nunca mais vai abrir a boca, ou vai dizer, esse cara não me respeita, né? Então, vejam, é toda uma construção, né? Manter a paciência. Ouvir o cara dizer, esse cara show de fábrica vai falar, mas ele vai falar meia hora de besteira e talvez ele fale 1 minuto de alguma coisa que preste. Vou ter que pensar esse 1 minuto que presta. Essa vai ser a minha tarefa hoje. Ficar olhando, fazer um screening lá na hora, o tempo todo, onde está a coisa que ele vai dizer que é o grande diferencial. Eu não posso me deixar envolver por aquilo. Porque essa é a realidade de um grupo composto por pessoas multifacetadas, né, e de diferentes origens e tal, é que eu vou ter pessoas que vão ficar impacientes com a forma de falar, com a linha de raciocínio. É muito natural. Agora, como é que eu me seguro nisso? Aí eu tenho que lembrar das regrinhas. Aqui nós falamos só de 4 hoje. Generosidade, humildade, paciência, abnegação. Tem mais. Mas eu vou ter que começar a me doutrinar e falar, peraí, se eu quero o bem da minha empresa, eu não posso perder a oportunidade do que esse jovem vai trazer. Eu, com 60 e tantos anos de experiência, imagine esse periquito vindo aqui querendo cantar de galo. Não dá. Eu tenho que mudar a minha posição. Então, todo mundo tem que aprender a reescrever o seu posicionamento, e aí eu diria, aí funciona assim. Perfeito. Professor Irad. Encerramento, Irad. Valeu. A última mensagem ao nosso querido grupo. Muito obrigado a todos pela participação. Irad, pode fazer o teu fecho, meu amigo. Manda lá. Vendo aqui, olhando rapidamente as intervenções aqui de agradecimento, eu que agradeço a todas e todos que aqui estiveram, que pacientemente me ouviram.
que generosamente me deram a oportunidade de poder falar, né? E que eu aí digo humildemente, dizem, eu acolho com minha humildade também. Uau, foi uma live muito legal. Eu fico muito feliz com isso. Eu espero que eu entendo que assim, né, é uma expressão de que o recado foi dado, né? E esse recado dado é uma coisa muito importante para a gente, né? Enquanto Alcon, ajudarmos a dar recados novos, né? Essa é a ideia, né? A Alcon está fazendo esse esforço de ter as lives, né, para poder gerar novas ideias, novos pensamentos, oxigenar a coisa. Então, parabéns ao nosso CEO, Clóvis Lumertz, que está fazendo esforço hercúleo para conseguir botar essas lives no ar e fazer essa coisa funcionar, né? E eu acho que a gente fica muito feliz em ver as manifestações de todas e todos aí, agradecendo e parabenizando. Valeu, fico muito feliz. Muito bom. Muito obrigado, Irad. Muito obrigado. Gente, na semana que vem, nas próximas semanas, fica atento nas mídias sociais. Esse material está gravado, vai ficar disponível para todo mundo, tá certo? Porque eu acho que tem muitos recados, né, para a gente ouvir o tempo todo. Nós vamos estar fazendo os próximos eventos. No próximo encontro nosso da Alcon Talks, a Márcia Mesquita, que está aqui com a gente na equipe, vai falar sobre um assunto que eu acho sensacional. A gente também tem, todos nós aqui, aprendido muito com a Márcia, sobre mapas mentais, de que maneira a gente constrói uma visão de soluções a partir, né, dos mapas mentais. É metodológico, vai ser muito bacana, uma live bem prática, bem pragmática também. Tá bom? Contamos com a presença de todos, gente. Muito obrigado e até a próxima. Irad, muito obrigado a todos os participantes. Tchau, tchau. Tchau, obrigadão.